Olá, gente, boa noite. Hoje eu começo um projeto que estava guardado há muito tempo, que se chama Inadequada, que fala sobre a minha história. Mas eu também comecei a conversar com algumas mulheres, e a gente entendeu que não era só sobre a minha história, era sobre a história de muitas mulheres, né? E começa em um lugar, a gente hoje vai conversar sobre questões de como a sociedade atinge as mulheres. E hoje eu vindo aqui para poder falar com vocês, fiquei me questionando, vou me maquiar, não vou me maquiar, vou arrumada, não vou arrumada. Sabe, a gente é extremamente impactado por todas essas coisas nas nossas vidas. E mesmo a gente achando que está preparada para vir falar sobre isso com uma certa liberdade, talvez não estamos tão livres assim. Hoje eu vou estar... Tô nervosa, tá, gente? Hoje eu vou estar com Kika Maia, que é consultora de imagem e moda. Trabalha com isso já faz um bom tempo. E a gente até ficou se questionando, né, se a gente faria essa live ou não, por todas as questões que estão acontecendo no mundo. Mas acabou que a gente decidiu que a gente iria fazer essa live hoje, mas estamos atentas a tudo o que está acontecendo. E vamos, no final da live, a gente vai deixar, inclusive, algumas formas da gente poder ajudar pessoas que moram em comunidades carentes de Salvador e de outros lugares do Brasil a conseguirem fazer Enem. Talvez a gente consiga até um link de um rapaz que pode ajudar outras pessoas. A gente tá estudando como a gente pode fazer com que essa live, com essa audiência, consiga ajudar outras pessoas também. Para a gente não fazer um trabalho direcionado para um público e esquecer do outro, né? Tô nervosa, vou chamar a Kika para conversar aqui com a gente. E ela se apresentar. Eu sou Mel, todo mundo aí já sabe, né? Todo mundo tá aqui me vendo. Eu sou psicoterapeuta transpessoal sistêmica. Tenho um cuidado de mulheres trans, mulheres, qualquer mulher, na verdade. Mas tenho me especializado em atendimento de mulheres transexuais. E entender como esses corpos também são vistos pela sociedade me fez repensar muito sobre como a sociedade funciona. E hoje eu trouxe Kika pra gente conversar. Vou chamar ela aqui, tá? Oiê, Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém está sem som? Kika, bem-vinda. oiê, boa noite. Boa noite, como tá você? Eu tô bem, Se tô apresente, tranquila. conte sua história. Me apresentam. Eu gosto de dizer, porque assim, me apresentam sempre falando do lado profissional, né? E eu gosto de justamente trazer o contrário. Eu gosto de trazer a Kika pessoa, como chegou nesse processo de entendimento de corpo, de sociedade que o corpo está inserido. Eu sempre me achei gorda desde criança, então eu era aquela criança que descia para brincar e era a única que não podia descer sem a blusa, porque eu já era desenvolvida, né? Grandinha, assim, de 7 anos, eu lembro disso. Minhas primas desciam sem blusa e eu não. Então eu era desenvolvida porque eu era um pouco mais gorda que elas e porque eu sempre fiquei moça muito cedo. Então eu era essa Sim. pessoa, criança, que já percebia como o corpo, o meu corpo na sociedade podia causar algum impacto. A Desde- estranheza, né, que olhavam pra gente desde cedo. Pois é. A gente faz isso com nossas crianças, né? E na adolescência eu já era mais gorda e lutava para não ser aquela coisa de fazer muita academia, muito exercício, fazer as dietas loucas. Fui essa pessoa que fiz uns 15 anos, 17. Quando eu casei, eu engordei muito, né? Muito do que eu já tinha, já era mais gorda. Engordei bastante e teve um dia que eu disse assim, não, eu vou emagrecer. Eu quero me sentir magra para ver quem eu sou. Aí emagreci, fui para 63 quilos, bem magra, assim, eu tenho 1,68. E nesse momento eu disse assim, eu não sou essa pessoa. Primeiro porque uma coisa que me incomodava muito era ser objetificada. Então eu estava mais dentro do padrão do que eu já sou, porque eu sou branca, tenho uma pele clara, cabelo liso, nariz fino, então eu já tenho um estereótipo dentro do padrão. E me tornei mais ao me tornar magra. E eu comecei a perceber que eu estava mais dentro do padrão ainda e recebia mais assédios e sempre fui feminista, então aquilo me incomodava absurdamente.
Aí eu me perguntei, né, quem eu sou. Quando eu me perguntei quem eu sou, eu disse, não, essa aqui é a Kika. Aí eu fui estudar, né, a sociedade para entender por que que eu não podia ser essa Kika que eu sou. Que eu não quero ser magérrima, meu corpo luta para não ser. Então era Sim. uma luta, a luta minha com a luta dele. E aí eu fui estudar e eu digo que assim, teve um momento que foi a virada de chave, que foi entender que não era culpa minha, que a sociedade oprime, que a sociedade o tempo inteiro está dizendo para você como é que você tem que ser. Então, esse ao descobrir que existia um padrão dentro da sociedade, que isso tinha a ver com o feminismo, ó. Eu disse, é aqui que eu quero ficar. Foi assim que eu Kika, cheguei. me conte uma coisa que eu queria saber de você. Quais foram os sacrifícios que você fez para poder conseguir chegar nesse tal padrão que você alcançou quando você conseguiu chegar aos 60 e poucos quilos? Aos 63 quilos, eu tomava Coca Zero no lugar de qualquer coisa doce. Então, primeiro sacrifício alimentar, né? Eu tomava Coca Zero. Eu não deixava de ir para os lugares, que eu sempre fui muito comunicativa, então sempre gostei de ir para os lugares. Então, eu tomava Coca Zero, trabalhava de madrugada, tomava Coca Zero e comia quase nada. Saúde, não sei o que é. É interessante, né? Tem uma parte, tem a geração da gente abdicou muito de saúde, né, para poder conseguir ficar no padrão. Eu me lembro que eu tomava tanta medicação, tanta fórmula, tanta coisa, Tomei fora, sabe? já tomei. Pois é. E aí eu queria que você me contasse sua experiência com medicações. Como foi esse momento da sua vida? Eu trabalhei em uma farmácia de manipulação. Quando eu Uh, estava fazendo faculdade, engravidei e trabalhava em uma farmácia de manipulação. Eu estava tomando quando eu engravidei, porque eu queria emagrecer. Tava todo, eu vendia, né? Então tinha ali, eu sabia os médicos que receitavam, eu via os clientes tendo, né, o resultado. Aí eu disse assim, eu vou tomar esse negócio também. E aí eu busquei um dos médicos, ele me receitou exame para quê, né? Para saber se eu estava bem. Eu só queria emagrecer, ele só queria me receitar. Fiz a fórmula, comecei a tomar e engravidei. Quando eu engravidei e eu parei a fórmula, pensa uma pessoa que morreu de medo. Eu morri de medo que minha filha eu nascesse com imagino. sequela. Porque eu não sabia de verdade o que que aquilo ia trazer para ela. Então eu morria de medo. E quando terminou a gravidez, que eu parei de amamentar, o que foi que eu fiz? Tomei novamente. E tive o quê? Depressão. Pós-parto. Eu acho que foi um combo, sabe? Não foi só a depressão pós-parto. Foi a depressão pós-parto junto com. Porque comecei a tomar e parei porque eu comecei a me sentir triste. Eu digo assim, meu Deus, é o remédio? Sou eu? O que é? Isso sem para médico nenhum. Aí eu parei, piorei a depressão. Tive problemas na família, né, também que influenciaram. E não sei como eu saí. Eu não sei lhe dizer como foi que eu saí dessa. Porque eu acho que era um misto tão grande de emoções, sabe? De coisas acontecendo, que eu só olhava para minha filha e dizia assim: eu tenho que cuidar dessa criança. Sim. Então, eu tenho que sair disso. Em um dado momento, eu tenho que sair disso. Mas eu, de verdade, não sei como eu saí. Então, foi muito traumático essa minha experiência com medicação para emagrecer. E eu disse: nunca mais na vida eu tomo fórmula para emagrecer. Sim. Nessas mais Conseguiu? fortes, né? Não, entre aspas. Porque quando eu tive a minha segunda filha, foi depois de tê-la, que eu comecei a engordar mais. Aí eu disse assim, ai, e eu tava com problema no joelho. Meu joelho tava crec, 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 fazia barulho mesmo. Sim. E eu usava muito salto para trabalhar. Eu trabalhava na justiça na época, representando a empresa. Aí eu disse assim, eu quero emagrecer um pouco, eu não quero emagrecer muito. Aí quando eu cheguei na nutricionista não, de tireoide, como é o nome? Endocrinologista. Endócrino. Aí ela disse assim, ó, eu não vou te passar, eu digo, eu não quero tomar remédio. Ela fez, eu não vou te passar remédio. Mas tem esse aqui, que não é aqueles lá.
que na época eu tinha tomado. Ai, gente, eu acho que eu não vou lembrar os nomes dos remédios, não. Só lembrar não, mas só conte sua O história. bloqueio foi tão grande que eu nem quero lembrar. Então, A experiência, né? esse que eu tomei da primeira vez, né? Eram duas cápsulas, era mais forte. E esse foi o que estava no sucesso na época, que dizia assim: não, não é tão forte, não é uma fórmula para emagrecer. É um remédio para tirar um pouco o seu apetite. Então eu tomei durante 15 dias. Eu disse: eu não vou tomar esse negócio mais. Aí eu parei. Dei para uma amiga, inclusive. Ela disse assim: você vai tomar? Eu disse: eu não quero mais. E aí eu dei para ela e parei de fazer. E aí eu entrei no Vigilante do Peso, não fiquei 15 Quantas vezes? dias. Quantas vezes eu entrei no Vigilante do Peso? Eu entrei 3 vezes no Vigilante do Peso. Entrei no Vigilante do Peso antes de me separar do primeiro casamento. Aí parei de emagrecer. Aí eu peguei todos os livrinhos e fazia sozinha o Vigilante do Peso. Aí depois eu voltei a engordar e voltei pro Vigilante do Peso. E nessa época que eu parei o remédio, né? No segundo, que estava dado pela segunda vez, que eu disse assim: vou entrar no Vigilante do Peso, mas não fiquei 15 dias. Na segunda reunião, eu disse: eu não tenho mais saco para isso, não. Eu tenho que me resolver é dentro de mim esse negócio de ficar buscando como eu tenho que ser, a pessoa me dizendo, não quero isso para mim. Eu vou me alimentar de maneira saudável, é o que eu quero. E aí eu procurei uma alimentação, porque querendo ou não, eu digo assim, que nós gordos, quando a gente passa, né? Faz uma primeira dieta, vê o que dá certo e dá errado. Faz uma segunda dieta, no fundo, passando por tanto nutricionista. Eu acho que eu já passei por uns 5 nutricionistas na vida. Você começa a entender um pouco a coisa. Você já sabe o que é carboidrato, você já sabe o que é proteína, você já sabe o que é uma quantidade máxima de carboidrato que vai fazer com que o seu corpo não administre o gasto. Então você começa a entender um pouco. Óbvio, eu não estou dizendo que ninguém aqui vai virar nutricionista de um dia para o outro indo para nutricionista. Sim. Mas você começa a entender um pouco do mecanismo que seu corpo, né? O próprio funcionamento do corpo, né? O próprio funcionamento do corpo, um pouco de alimento. E aí eu comecei a fazer escolhas melhores para mim. Muito. E assim, como eu sou muito roeira e eu gosto de festa, de coisa, eu digo assim, para mim, eu sabia escolher, fazer as minhas escolhas. Então, durante a semana, minha mãe é diabética. Durante a semana eu evitava comer doce. No final de semana saía com as amigas, comia um pedaço de torta. Eu sabia que aquilo ali, um pedaço de torta, como minha mãe era diabética todos os dias, ia me fazer mal, porque eu poderia me ficar diabética. Mas eu também não queria deixar de comer. Eu não queria ter o temor daquela comida, como eu vejo muita gente tendo. Eu vejo muita gente tendo A demonização dos aversão. alimentos virou moda, né? Exato. Então, eu não queria isso. Então, eu comecei a prestar atenção no que eu queria para mim. Isso foi muito forte para que eu tomasse decisões na minha vida a partir desse momento. Entendi. Eu fiz umas contas aqui também, Kika, porque essas coisas que eu te perguntei, fez quantas vezes de vigilante do peso? Eu fiz o vigilante do peso 6 vezes. Passei por 12 nutricionistas, entre nutricionistas endocrinologistas e nutrólogos. E assim, eu fico pensando também por que é que a gente não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Eu entendo que a gente estava mais nova, que era outra consciência, que era outras coisas. Mas você percebe o quanto a indústria do emagrecimento tapa os olhos da gente? No mito da beleza, a gente tem um pouco disso, né? Fala um pouco disso. A indústria, como um todo, usa o corpo da mulher para ganhar dinheiro. Então, é a indústria alimentícia, é a indústria da beleza, é a indústria dos medicamentos, medicamentosa. Então, assim, a indústria da moda. Então, o nosso Sim, corpo, nós mulheres, fomos usadas durante muito tempo de maneira velada. A gente não sabia disso, óbvio que se a gente soubesse, a gente ia ficar alertada, né? Como a gente hoje, a gente ia ficar em alerta. A gente sempre foi usada para gerar um lucro para essas empresas. Então, nós fomos massa de Ivana está manobra aqui para... chamando a atenção. Exatamente, para o machismo. Ivana está chamando a atenção que como as indústrias em geral impactam a gente, né? A da moda, do alimento, do açúcar, tudo. Mas continue com o machismo, pode ir. Que a Então, gente gosta dessa parte.
O nosso corpo é codizado pelo machismo, né, pelos homens, pela sociedade patriarcal, na verdade, para machista, para ter lucro. O lucro ficava com eles e a gente ficava com o emocional abalado, posso dizer assim? E o incrível é que é um projeto, né? Hoje em dia a gente olha e entende que é um projeto de mobilização. Sim. Eu estava pensando, quando eu tenho escrito muito sobre essa dominação, né, do emagrecimento na minha vida, e eu estava pensando, gente, durante muito tempo da minha vida eu não conseguia pensar numa carreira profissional. Eu não conseguia pensar no que eu queria fazer profissionalmente, porque eu estava preocupada em caber em roupas. Então, é justamente aí que a gente hoje, a mulher feminista hoje, fala assim: eu vou mesmo perder tempo com isso, podendo estar estudando, lendo um livro. Eu vou mesmo gastar esse dinheiro. A gente tem. Porque, assim, para mim, uma coisa basilar no feminismo é você ter o direito de escolha. A partir do Sim, momento que você se cega, você não está escolhendo. Você está sendo incutida de que aquilo é melhor para você. Então, sim, o feminismo nos traz isso, a clareza do que você quer. A partir do momento que você percebe que o seu dinheiro está indo, os R$ 200 que você gasta por mês para fazer uma unha, está indo para uma unha que você poderia fazer um curso para o seu crescimento intelectual e profissional, você faz assim, é isso mesmo que eu quero? Agora sim, é um trabalho de formiguinha, porque não é todo mundo que descobre isso do dia para a noite e absorve, sabe? Ai, a partir de hoje eu sou uma mulher sim. liberta. Não é. Até quem tem todo esse conhecimento, tem esse entendimento, de uma hora ou outra, faz assim: oh, o que foi que eu fiz aqui? Sabe? E foi o que eu estava falando agora. Eu separei roupa para poder vir hoje aqui conversar com você. Pensei na maquiagem, fiz, passar um rímel, passar um batom. Aí quando eu fui tomar banho, eu fiz, gente, pelo amor de Deus, Eu a gente está passei. falando sobre a sua Passei um batom. Mas eu mas vou está falar super contigo. discreta. Pois, pois é, e a gente está aqui conversando sobre desconstrução e caiu no mesmo buraco há 10 minutos atrás, sabe? E O é legal diário. e o legal é justamente isso, a gente ter a opção. Eu não quis esconder o meu melasma, nem com filtro, nem com a maquiagem, mas eu quis, por respeito a quem está me assistindo, né, colocar um rímelzinho e um batom. Eu tenho dormido muito tarde. Sim, Eu tenho ficado com muitas olheiras. Não é problema ter olheira, mas não é o meu natural. Então, quando eu vi, sim, eu tô com a cara de cansada. Como é que eu vou fazer uma live com a cara de cansada? Vou colocar um batonzinho. Então, assim, mas essa é a nossa opção. É quando a gente consegue exatamente. enxergar que é uma opção. Você escolhe a partir do momento que você. Eu sei que eu não tenho a obrigatoriedade, mas eu quero em função disso. Esse é o grande, é a grande virada de chave para tudo na vida da mulher, do corpo e Cintilante da. está falando aqui. Essa libertação é um processo doloroso. E é muito doloroso. E assim, a dor é para se libertar. E a dor vem quando a gente percebe o tamanho da prisão que a gente ficou preso e por quanto tempo. Hoje mesmo, quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, por quê? Não Hoje precisava ser dessa eu odeio forma. atividade física. Odeio fazer atividade. Eu não Eu gosto também não daquele gosto suor. muito. Aquele suor. Suar, ficar goguenta de suor e toda pegajosa. Eu não gosto disso. Qual é a atividade física que eu gosto? E eu ia pra academia porque minhas amigas iam pra academia. Qual é a atividade física que eu gosto? Na piscina, mas não gosto de natação. Então tem que ser uma hidroginástica. Sim, E de atividade física que eu faço dentro de um ar-condicionado e não sui. Gosto de pilates. Pronto, encontrei minha sim. atividade física. Entende? Então, assim, por que que eu tenho que fazer? Eu tô me empolgando, começo a gritar. Por que que eu... Pode gritar. Aqui pode tudo, Kika. A gente nasceu para ser inadequada. A gente veio corromper os padrões. Pode gritar. Exatamente. Por que que eu que tenho esse entendimento de que sou única, né? Que para mim a outra virada de chave é essa. Você é um ser único na vida. Seu cabelo não vai ser igual ao de fulana, seu olho vai ser igual ao de Beltrana. E você é um ser único. Por que que eu tenho esse entendimento? Vou ainda me comportar como se eu não tivesse? Por que que eu tenho que fazer a atividade que todo mundo está fazendo? Por que que eu tenho que... Então, quando eu caiu essa ficha, né, a grande ficha de Laerte no meu juízo, eu me Sim. obrigo mais a nada. Quer dizer, às vezes sim, né? Porque a gente está numa eterna desconstrução.
e Às vigilância. vezes Então, o alerta assim, a gente tá fazendo, né? Faz, ai, fiz. E é exatamente. todo dia, é Porque atenção a diária. Não sociedade, adianta a gente achar que tá pronta. como ainda não se desconstruiu, a sociedade está o tempo inteiro no ouvido da gente. A gente está recebendo mensagens o tempo inteiro. Então, assim, ou você entra numa bolha de pessoas que têm esse mesmo entendimento que você, para que você se mantenha vigilante, é uma opção. Eu tenho a minha bolha. Sim, Eu sei quem eu sigo para poder justamente não entrar nessa paranoia de voltar a entender o mundo como ele é. Eu entendia antes e não enxergava o machismo, por exemplo, sim. e as pressões, né, estéticas em cima do meu corpo. E porque senão a gente volta a se comportar como antes. Então é importante a gente se cercar de pessoas que na verdade tenham já tirado essa fumaça, né? Que a gente, esses dias eu vi algumas blogueiras falando de fumaça, alguns quadrinhos, essa fumaça da sua frente. Eu não quero fumaça, eu não quero enxergar o mundo aos olhos de uma sociedade que, para mim, é uma sociedade que adoeceu a humanidade. Na Então, nós terapia, a vamos gente ter. diz que a gente enxerga o mundo com os nossos próprios olhos. A gente tira os olhos, que não são nossos, e enxerga com os próprios olhos. E assim, Então, a para gente também não pode perder de vista que existe uma história familiar, né, de muitas pessoas que sofrem opressão dentro de casa. Tem gente que, por ser um pouco mais, né, acima do peso, está gorda ou está fora do padrão familiar, sofre muita pressão da própria família. sim. Mas eu te É, travessei, termino de falar. não, eu ia terminar falando isso mesmo, que a gente precisava ser a gente precisa, né? Essa sociedade está adoecida e precisa cada vez mais sair desse adoecimento. Então, terapia, eu já sempre digo, terapia para mim é essencial para a sociedade inteira. Não sei se tem psicólogo suficiente para isso, terapeuta suficiente para isso. Ei, Mas mas a gente vai avançar também. eu espero que um dia todo mundo se conscientize disso. E sobre essa coisa da família, eu recebo muito relato, né, de meninas mais novas. Eu tenho 43 anos. Então, eu lido com. Eu quando vendia, né, a moda plus size, eu tinha muita cliente mais jovem. E eu escutava muito. Quando eu vendia, era muito genuíno. O meu ex-marido diz assim: Kika é ridícula, gosta de gente. Então, porque eu gosto de Não verdade gosto de das pessoas. roupa. Roupa Então, era eu pretexto. vendi roupa para ter gente perto. Eu não vendia roupa, eu queria era a aproximação com pessoas. Então, o maior prazer para mim era tirar aquelas roupas e ir conversando. A conversa era o mais gostoso. E administrar um pouco, eu não vou mentir, eu odeio a parte financeira da administração. Mas vamos pular isso, né? Não é isso que me interessa aqui. É só lembrando. E aí eu ouvia muitos casos, tanto das mulheres mais velhas quanto das mais novas, e sempre a família tem menos ou mais a uma relevância, né, nesse entendimento dessas mulheres, dessas pessoas. Então, comigo, eu posso dar um relato meu, tem diversos relatos. Um relato meu, da minha existência, é o seguinte. Meu pai, preconceituoso de várias maneiras, e minha mãe, muito desconstruída, porque eu vou falar uma maluquice aqui, uma bobagem. A Ana, sabe, que tinha a mente mais aberta, foi adolescente como eu. Pra frente. Gente, não tem lógica minha mãe que veio do interior de uma hora para outra ter tanta desconstrução na cabeça dela. Então, eu posso achar que era da natureza, né, dela ser aquariana e isso aí. Ela disse que Sim, era o pai dela que ensinava ela. Então, minha mãe me dizia, por exemplo, ela me achava gorda, ela não queria que eu sofresse, né? Quando ela dizia assim, eu não quero, você vai sofrer por ser gorda. Então, ela dizia que não queria que eu sofresse, então me levava para médico e tal. Mas nunca me disse, você é feia. Você sim, está feia. Ela me dizia, você precisa emagrecer por causa de sua saúde, você precisa emagrecer. Mas para o mundo e para mim, ela dizia, minha filha é linda. Então sim. eu não cresci. Meu pai me dizia, essa gorda, não sei o quê. Meu pai chegava a falar essas coisas. Você tá travando um pouquinho, Kika.
Você falou, meu pai falava essas Melhor? coisas e daí travou. Então, mas eu entendi também que era Melhorou sim. pela criação dele. Então, a criação dele não propiciou a ele ter uma informação melhor das coisas. Entendeu? Entendi. E assim, também a gente precisa entender que os pais da gente têm um recorte social de ideias, né? De vivências totalmente diferentes dos nossos. Então, os pais, os homens, sempre têm esse olhar da sociedade machista. As mulheres, mesmo que tenham um olhar desconstruído, ainda às vezes não conseguem ter espaço de voz dentro da relação, né? E isso também é muito complicado. E E eu uma das estava coisas pensando que eu vi. quando você travou. Pode falar. Não, você estava falando, diga. Aquariana liberdade, totalmente liberdade. Então E eu o pensava assim, interessante para mim é que nesse momento de entendimento, né, do olhar do outro sobre você, é o momento que você começa a contestar todos os seus parâmetros. Por exemplo, ah, não tô gorda, mas aí vem o amiguinho, né? Faz, ah, nossa, como você engordou. Ou vem a amiguinha, vixe, tá gordinha. Então, uma outra coisa que é importante que a gente treine também é a língua da gente, né? Porque ninguém é obrigado a ouvir. Em vez de ir pra academia, conhece, treina a língua. você me conhece, Treina a já sabe língua. que eu sou desaforada, né? Pois é, Então, para não falar, sempre, gente. eu sempre fui desaforada em relação a qualquer coisa. Desaforada no sentido do seguinte: como eu tinha um lastro familiar, que eu acho que isso conta muito, de me deixar à vontade, sabe? Óbvio que eu também buscava isso dentro da minha casa, mas como eu tinha esse lastro, eu aprendi a chegar na rua e querer e dizer. Não é todo mundo que pode. Então, Espaço. quando eu É. estava na rua, então eu sabia para onde eu ia voltar. Eu sabia que eu tinha um aconchego depois. Então, por mais que eu chegasse lá e dissesse isso aqui tá errado, isso aqui é racista, isso aqui é gordofóbico, isso aqui é qualquer coisa que eu visse, como acontece, né? Eu sabia que eu chegava em casa e minha mãe dizia, me apoiava. Sim. Então, eu sempre fui desaforada nesse sentido, de chegar na rua, ver uma coisa errada e me meter. Errada, entre aspas, né? Errada no Sim. sentido Desagradável. agradável de. Então, quando alguém vinha para me dizer, você tá gorda, você tem que emagrecer, senão você não arranja, ó, logo pra quê? Ah, essa frase era trágica. Termine aí, Kika, pra Você gente passar mal junto aqui, tá? tem que emagrecer, senão você não é homem. É a treva. Tá pedindo para ouvir. Uma pessoa que me dizia, Sempre. quando eu me separei o segundo casamento, eu ouvi assim, o casamento acabou porque você tava gorda. Eu disse, foi mesmo, porque o seu tá Descuidada. gorda. Descuidou. Outro dia eu escutei, é, também, né, você não segura marido. Aí eu disse, meu bem, eu prefiro não ficar numa relação que não me faça bem, não esteja fazendo bem ao meu par, do que manter uma relação por aparência como você vem mantendo. Então, assim, esse desaforo sempre morou na pessoa. Não E posso assim, mentir. essa autonomia é importante, gente. É importante que a gente comece a criar nossas meninas com essa autonomia. Porque se alguém solta a língua na hora errada, a gente também tem direito de soltar. A gente não tem que ficar, ai, não é para ir para casa chorando, é para A devolver. autoestima faz com que a nossa autoestima, nosso amor próprio, faz com que a gente não escute isso e fique abalada. Então, assim, Exatamente. você saber dizer faz com que a pessoa respeite, pense duas vezes antes de falar. Então, eu sempre digo isso, né? A partir do momento que você se coloca, a pessoa pensa duas vezes. Em grupo de Sim, WhatsApp é o melhor laboratório disso. Onde eu tô, não sim. fazem piada de gordofobia, gordofóbica. E quando fazem, eu falo. Pronto. Pergunta como assim? Não entendi. Explica aí. Não, eu vou logo com 10 pedras na mão. Que essa piada é isso e aquilo. Então, assim, mas por que que eu conseguia fazer isso? Como foi?
entendo o lastro familiar. Não posso mentir, não posso assim, do nada eu. Não. Eu sabia que eu tinha para um. Minha mãe, minha mãe sempre foi uma mulher gorda, né? Ela fez bariátrica até há uns 12 anos atrás, mas ela nunca me incomodou com isso. Ela nunca ficou, eu preciso emagrecer. Pelo contrário, toda vez que inventava um lugar novo pra ir, ela ficava, sabe quando você vê a mãe olhando, ela faz, meu Deus do céu, menina, para. Tá, tudo bem, vamos, A vamos. Aline, a Aline colocou uma coisa aqui que é exatamente o que eu disse, para um doido. Pra um doido e meio, né? Eu sempre disse isso. Você falou, se você falou, você pode ouvir. Se a pessoa tomou a ousadia de te falar uma coisa e essa coisa te deu, é você que vai ficar calado. Comigo não. Não, isso é um movimento importante. Mas assim, Kika, eu tenho observado muito em consultório de que as mulheres gordas que eu atendo, por exemplo, e outras que já passaram pela minha vida, como convivência, do meu ciclo social, não se sentem à vontade de rebater. Porque a gente é tão acusada de estar errada por ter o corpo errado, que a gente acha que a gente tem que aguentar o pau mesmo, sabe? Tipo, Uhum. né? Vamos nessa, né? Vou Realmente, fazer um desculpe curso. por existir, Vou fazer um sabe? curso. Desculpe por existir. Vou É fazer um curso de importante. como aceitar os Como, não, desafios. como Como revidar desafios responder. As gordofóbicos. melhores respostas para dar para as pessoas gordofóbicas. E é difícil, é muito difícil, assim. E assim, quando você. E assim, observando também, às vezes na família, a pessoa tem apoio dos pais, mas o restante da família não tem o menor critério de avaliação, não Não, tem e a às vezes são os menor pais. paciência. É o Eu quê? lembro de. Às vezes são os pais. Às vezes Sim. são os pais. Eu tenho um caso que eu fui. Elas foram na minha casa para comprar roupa, né? A filha queria comprar roupa. E aí a mãe dizendo: é horrível, tá vendo que você tá gorda? Como é que você vai usar isso? Aí ela disse: você tem que comprar uma. Você não tem leg, não, Kika? Não. Mel? Fui eu que errei de novo. Aí ela Eu disse: tenho, eu tenho, eu tenho pouca habilidade com lives, viu, gente? Mas continue, Kika. você não tem leg, não, Kika? Eu disse: não, não tenho leg. Aí ela: mas tá horrível. Eu digo: olha, deixa eu dizer uma coisa. Aí, né, a filha experimentar. Foi no banheiro para trocar. Aí eu disse: deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Sua filha quer ser feliz. Foi o tempo. A senhora não tá. Eu entendo que assim. Aí eu também, né? A pessoa bocuda. Eu entendo que a senhora, em uma outra época, que tinha que esconder o seu corpo para não agredir as pessoas. Que ela também, a mãe também era gorda. E a senhora tinha que esconder o seu corpo para não agredir as pessoas. Hoje, o entendimento da sociedade é que quem agride é quem está se metendo na vida do outro. A gente não tem que se adequar ao que o outro pensa da gente. Sua filha só quer ser, sua filha só quer ter respeito e liberdade. E a senhora está contribuindo para que ela não tenha essa felicidade. Zoom. Aquele olho em cima de mim. A filha, quando chegou, encontrou uma mãe assim, né? Você que sabe. Não sei. Tá linda! Adorei, Não né? chegou a esse ponto. Não chegou a esse Paula Gomes está falando aqui, trauma de adolescência, entrar em provador com as amigas magras, escutar todas falarem que aquela roupa não era para meu corpo. Isso é difícil. E As é um relações de trauma. amizade também tem um quê de perversidade que às vezes adoece, né? Tem. E na adolescência ainda mais, né? Porque a mãe, querendo ou não, tá Muito. achando que tá protegendo. É, o Mas movimento as é amigas diferente, né? é uma movimentação totalmente diferente. E as amigas não, as amigas querem justamente. Ali é uma competição para para ver quem é melhor, né? Pode ser mais amiga possível. Para mim sempre É. vai existir essa competição porque foi uma coisa que a sociedade incutiu na nossa cabeça. E assim, Paula é da nossa geração, Paula tem a idade da gente aproximadamente. E a nossa geração, a rivalidade feminina, principalmente com a estética, era muito estimulada. Muito estimulada. Eu sei que ainda existe, mas era muito estimulada. Eu Muito. vou te contar uma. É, minha mãe é do interior e eu ia pro interior e eu era a gorda que ia pro interior. Mas ainda assim, eu era novidade na cidade. Então eu era paquerada. E aí eu lembro que teve uma festa de uma prima minha que era a moda da lambada e o aniversário era sobre lambada. Aí eu disse assim, eu
não vou vestir sainha de lambada. Rebelde, né? Aquariana rebelde. Não vou vestir sainha de lambada. Primeiro, o bumbum de fora para rebolar. Para homem nenhum. Sim. Minha prima tinha 13, eu tinha 15. Ficar rebolando com sainha, ficar olhando pra mim. Não quero, não. Eu era o ponto fora da curva naquela festa. E Ah, inadequada, né? aí a calça jeans ainda era toda piscada, viu? Nunca fui punk nem roqueira, nada disso. Eu sempre escutei tudo de tudo. Nunca tive um estigma, sabe? Eu brinco dizendo assim, eu passeava por todas as tribos, ó, me comunicava com todo mundo. Então, eu cheguei lá de calça jeans. E aí, o que era para ser o que era para agredir se tornou a atenção. Porque começou todo mundo a achar interessante, porque eu estava diferente. Eu disse assim, não era nada disso que eu queria. Eu só queria ficar em paz na minha vida. Acabaram com o seu plano, né? Mas se eu tô chamando atenção, também não tô nem aí. Então era muito... Prosa com Nath falou aqui que ele nem comprava roupa, usava roupa do irmão, chorava quando tinha que ir no shopping. Eu tive um momento que não chorava no shopping, não, mas sabe quando você... Porque assim, tem um momento da vida da gente, eu não sei se você passou isso, mas para mim foi muito claro. Hoje em dia é muito claro, né? Depois dos 15 anos, quando o corpo começa a ficar com o corpo de mulher, que a bunda cresce, o peito cresce, tudo fica meio desengonçado para a perspectiva que a gente tinha antes. Eu fui com 13 anos. 13 anos eu já tinha corpo de mulher. 17 anos eu era uma Não, mulher. eu comecei com 12, mas quando as roupas pararam de caber em mim, eu comecei a ter muita dificuldade de achar, foi com 15 anos. E era horrível, porque às vezes, Kika, você deixava uma roupa no guarda-roupa um mês, no mês seguinte não cabia mais. Sim. Eu ficava, meu Deus do céu, eu chorava muito em casa. Em casa eu chorava com muita frequência, ficava muito revoltada. E assim, me conte sua experiência com o cenário de moda. Você que acompanhou um pouco da evolução da chegada do plus size no Brasil também. E da expansão, né? Porque eu me lembro que até 2008, para mim, Salvador, era muito difícil conseguir roupa. Me conte sua experiência com isso. Sempre comprei muito em apartamento e nunca me ative a minha idade. Então, com 12 anos eu já usava. Então, eu já usava o P de adulto. Eu também. Aos 12. Eu usava o M de adulto. Você travou um pouquinho. Melhorou? Melhorou, fale. Então, a A gente tendência ouviu foi até só o P de adulto. aumentar o numerão. Eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, minha mãe dizia assim, você tá usando o mesmo que sua avó, que minha avó sempre foi magra, era uma adulta magra. E aí eu dizia, não posso fazer nada. Que era a minha resposta. Então eu acompanhei, numa época que eu não achava lojas de moda plus size. Então as lojas que eu ia não demoravam 2 anos. Tinha alguma, eu frequentava muito o shopping Taigara. Era aquele sacrifício curar a roupa. Primeiro que a gente tenta se adequar, né? A primeira coisa é a gente se adequar. Então, aos 17 anos, como eu disse, era academia. 15, 17, Sim. academia, dieta, loucamente, porque eu tinha que comprar Dieta do ovo, da pra todo USP, mundo da creme usando. crack, da sopa, da lua, de Ana Maria Braga. E para usar a calça da Felipe Martin, porque estava todo mundo usando. Porque era para usar com... As minhas calças eram da Fórum. Ah, Maria, que NDA, desgraça. Fórum, então assim, Triton, NDA, Fórum, a gente passou por esse processo da moda, né? Que você tinha que, você mesmo sem poder, independente você, eu era classe média, minha mãe era classe média, mas era classe média, assim, a família sempre foi classe média baixa, então eu tinha que ter esse status e é moda que só fazia até uma determinada numeração, no máximo 46 ali. E eu já usava isso. Sim. Então, a que dava exatamente. A minha experiência foi na Fórum, que era até o 46. E quando acabou a Fórum, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu vou usar o que na vida?
Paula tá falando aqui, o que fez diferença foi quando a gente morou junta e eu pude trocar roupa com a amiga pela primeira vez, vestir minha calça compartilhada. Porque é difícil realmente a gente circular entre amigas mais magras, né? Não, nunca tive amiga magra que vestisse o mesmo que amiga que vestisse o mesmo que eu. Só vim ter depois que eu Eu tive uma amiga que hoje em dia é minha comadre, que a gente compartilhava muita roupa. Às vezes ficava menor nela, ela me dava, porque a gente migrou muito de corpo, muito, porque as dietas, né? O então consumo de medicações infinitos. depois que eu tirei da cabeça, né? Eu tirei da cabeça que eu não tinha que me adequar para essas marcas, eu comecei a comprar em loja de departamento. E em loja de departamento a numeração varia. Mesmo sendo 46 ou 48, né? Que era até o máximo que ia, você conseguia Sim. encontrar um 46 que vinha, sei lá, maior, Maiorzinho, né? menor. Um 48. Então eu comecei a comprar e passei minha vida inteira comprando em loja de departamento e as pessoas me diziam, nossa, como você se veste bem. Eu dizia, tô comprando em loja de departamento. Você não tá se Eu tive vestindo. um momento que roupa de departamento não cabia mais em mim. Aí teve um momento que eu vendi roupa. Uma conhecida trazia de São Paulo, eu ia na casa dela, escolhia o que eu queria e levava para a faculdade para vender. Na época foi o primeiro ano de faculdade. Então eu vendia roupa na faculdade. E aí, para não gastar dinheiro nas outras lojas, eu usava o que eu vendia. Mas pensa nas coisas tudo apertado. Comprava. Eu usava o que eu vendia, né? E aí, tudo apertado. Foi quando eu estive mais gorda, na época da faculdade. Foi já, na verdade, foi perto de terminar a faculdade. Bia já maiorzinha. Aí eu cheguei e passei por uma outra fase, que foi emagrecer, usar roupa para magra, e depois de um tempo consumir em loja de plus size. Começaram a surgir. Só que essas lojas não duravam muito. Então, tinha Sim. roupa de coroa, né? Roupa que a gente hoje diz que é roupa de coroa, aquelas roupas que Era não. roupa mais fechada, tipo evangélica hoje em dia, né? Exato. Então era uma moda que não condizia, não conversava comigo, mas eu tinha que usar o que eu achava. Então eu acabava comprando essas coisas, às vezes me sentia bem, às vezes muita coisa que não não tinha nada a ver comigo, mas eu usava. Então eu já usei muita roupa, Mel, que não tinha a ver comigo. E sabia que eu Eu também. não podia fazer nada porque não tinha disponível para comprar. Thaís E estava aí falando mais cedo aqui, a época da legging, da calça bailarina, da blusa larga, que a sim, gente não tinha outra opção, a não ser essas, né? Antigamente, assim. Eu me lembro que quando os 17 anos, minha vida era legging e blusa larga. E tinha que ser de uma loja masculina, que não cabia em mim, porque eu tinha um ombro largo. O Thaís também estava falando que a gente tem um pé grande, né, e o Thaís? E sapato 40, eu lembro que nos meus 15 anos eu tive que mandar fazer meu sapato. Custou, na época, R$ 500, que hoje seria, né? sei lá, mais de R$ 1.500. Porque não existia sapato 40. Então Pois a é. indústria da moda colaborou muito para a destruição das nossas emoções também, né? Naquele recorte que a A in- moda tinha. Muito, muito. A indústria da moda é muito opressora. E aí eu comecei a prestar atenção nas marcas que eu encontrava nessas lojas, né, do Shopping Taigara, quando eu ia comprar, Sim. na Cristianes. Sim, na Venda 7 tinha algumas coisas grandes. Eu comecei a prestar atenção nas marcas, chegava a anotar algumas marcas para entender quais eram as marcas que eu gostava e comecei a buscar essas marcas quando eu chegava nas lojas. Aí teve um dia e aí eu comecei, aí teve um boom, né, em 2018, teve um boom dos blogs. Quando teve o boom dos blogs, Sim, eu comecei a seguir as meninas que faziam o look do dia. Camila Cura, a própria sim, Soares, Renata Poscos. Renata Poscos não fazia tanto o look do dia, mas ela tinha o blog Mulherão, que tinha o look do dia com as outras meninas. sim. Renata seguia mais. Aí eu comecei a seguir essas meninas para ver como, com aquilo que eu tinha, eu poderia encontrar um estilo que condizesse com o que eu era. Então eu comecei a seguir essas meninas para ter experiência. E eu percebi que em Salvador não tinha. Eu percebi, não. Eu fui para um evento de blogueira para vender maquiagem,
Quando eu cheguei lá, tinha um monte de blogueira, mas não tinha nenhuma blogueira falando de moda plus size, de ser gorda. Então eu conheço as meninas até hoje que estavam. Sim. Então eu disse assim, acho que eu vou fazer um blog. E aí eu fiz um blog, escrevi algumas coisas, durou pouco, porque eu não sou fã, eu gosto de falar, não sou muito fã de escrever. Então durou pouco. Achou sua mídia agora, né? Aí durou pouco e eu comecei a perceber que existia um nicho em Salvador. Só que eu estava trabalhando com outras coisas. Teve uma oportunidade que eu saí de uma empresa, né, que eu trabalhava como recepcionista de uma clínica de estética. Linda, eu digo, não é possível que essa mulher magra, não é para ser assim. Ela era para ela estar se achando bonita também. E aí, quando eu saí dessa clínica de estética, Sim. eu disse assim, quero ajudar mulheres, dos dois um. Ou, Sim. ou então, que eu não acho aqui. E ventoso, né? Do que nada que eu acho um porre. Já sabia que eu achava um porre. E aí eu vender roupa. Eu comecei indo para São Paulo e a Foi primeira quando eu coisa te que eu conheci aqui no Instagram, que você tinha foi assim, a roupa, as malas, né? Que você levava as malas para as pessoas. exato. E aí eu comecei a ir para São Paulo e comecei buscando aquelas marcas que eu gostava. As marcas que eu encontrava nas lojas e às vezes eu nem encontrava tanto quanto eu queria. E aí eu comecei Sim. desta maneira a acompanhar mais a moda plus size. E realmente foi assim. Quando eu fui a primeira vez, eu tinha 10 marcas. Hoje tem mais de 200, né? Onde eu comprava, no Brás, no Bom Retiro. Sim. Tem mais de 200 marcas, muito mais. Então, assim, o crescimento. Acreditem que a Você moda plus travou um size. pouquinho. Pronto? Acredite que a moda plus Ok? size. Não acredito que a moda plus size porque o empresário é bonzinho e. Não. O empresário. Quem começou, Demanda né? reprimida. Uma demanda reprimida. Quem começou a produzir foram as próprias mulheres gordas, né? Que começaram a Sim. produzir. Tinha as 10 marquinhas lá, mas eram elas lá tímidas. E aí os coreanos estavam ali, né? No Brás, no Bom Retiro, porque eles dominam a área, e começaram a perceber que existia essa demanda. Sim. Porque tinha mulheres gordas que chegavam ali e comiam naquelas outras lojas que eram lojas mais antigas. E aí eles começaram a fabricar. Então, assim, querendo ou não, é um lugar que é uma indústria, né? Em São Paulo, que é Sim. muito, muito forte a produção pelos coreanos, né? E às vezes eles trazem de volta, eles nem fabricam aqui. E ainda assim, eles fabricam até o 52 e o corpo deles é Sim. menor. Então, assim, ainda tem muito que mudar, ainda tem muito que crescer. As marcas slow fashion, né, que são as que as mulheres gordas faziam, são E essa marcas que questão da forma também era uma consumição, né? Você na C&A vestia 42, mas aí na Riachuelo você vestia não quarenta e tem seis. não tem uma grade que é regulamentada. Tem a grade da ABNT, mas não é obrigatório. Então, a partir do momento que uma marca quer fazer o seu Sim, 42, ela faz o seu 42. E ninguém vai puni-la. Então, cada um faz do jeito que quer, entendeu? E aí eu comecei, aí sim. eu acompanhei todo o crescimento, porque eu já estava metida, né, dentro da indústria, então acompanhei o slow fashion, vi o slow fashion, algumas meninas que começaram pequena, crescendo, fabricação de jeans, fabricação de moda a gênero, né? Porque a mulher gorda Sim. começou a ter esse olhar mais do que outras pessoas,
né? Essas pessoas que dentro do Pop Plus, né? Dentro do Pop Plus você via muito gay gordo que chegava lá e se encontrava, porque eles não encontravam em outros lugares, né? Querendo ou não. Sim, Mas como elas viram dentro do Pop Plus, você via esse circular de pessoas de maneira segura, né, que elas se sentiam à vontade, conversava sobre a demanda. Então a demanda foi sim. começando a crescer por aí. Foi ouvida, né? Foi ouvida, entendida e a produção começou a ser feita. Eu sou muito, 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 muito suspeita para falar de Flávia Durante, que é a idealizadora, né, e produtora do Sim. Pop Plus, porque ela foi uma das pessoas mais importantes para a indústria da moda no Brasil, da moda E plus foi uma size. revolução depois que ela visionou, né? Porque, por exemplo, calcinha era uma dificuldade, sutiã, outra dificuldade. Então, quando ela entrou, todo mundo fez, ó, temos um Porque público, assim, vamos produzir para esses o também. Pop Plus ainda acontece, as pessoas não dão a devida menção e importância para Flávia, não é todo mundo que dá. Mas eu Sim, reconheço desde sempre que o que ela fez, né? Óbvio que ela não fez sozinha, mas o que ela fez junto com as marcas não vai existir igual. Não vai existir igual. Foi um grande diferencial dentro da indústria da moda no Brasil. sim. Acho que foi o primeiro momento que a moda entendeu, olha, tem mulheres gordas querendo se vestirem bem, né? Tem. Não é só, A só verdade, roupa o primeiro momento foi lá básica. nos blogs. Eu digo que o primeiro momento foi no blog, aí já foi o crescimento. O primeiro Sim, momento foi quando as mulheres gordas começaram a dizer: eu também tenho o direito a fazer o look do dia. sim. Então, esse foi o Thaís, primeiro. uma amiga minha, estava falando aqui também. Ah, aquela designer, para sorte dela, né? E ela costura. Ela faz, eu Uhum. tive que começar a desenhar minhas próprias roupas e fazer minhas próprias roupas. Eu também te passei por esse momento de mandar fazer roupas. Eu acho que. Não. Eu passei porque minha mãe fazia as dela. E aí eu ia na onda. Mas não que eu quisesse. Assim, eu vou procurar. Não, eu Sim. não sei, não. Eu ainda encontrava e Biquíni mesmo era uma tortura achar biquíni. tem Minha dificuldade mãe, até. inclusive, começou a produzir biquíni. E aí eu fazia meus biquínis na leva dos biquínis dela, né? E aí Aqui, foi minha sorte, que hoje em dia tem um monte de biquíni. aqui em Salvador, até hoje, a gente tem dificuldade em biquíni plus size, em moda Tem, praia. tem, Uma tem das sim. a indústria o nicho que maior em Salvador de produção é de moda praia. Então, se você olhar quem produz moda praia, é muito maior do que quem produz casual de festa aqui na Bahia, em Sim, Salvador. Então, a gente tem uma sim, indústria de moda praia maior, um nicho. Porém, a gente tem pouquíssimas pessoas que, quer dizer, eu conheço uma pessoa que faz moda plus size. sim. Então, a gente não tem. Que ele me procurou até É. para ajudá-lo a Tem uma despontar. outra moça aqui que eu esqueci o nome dela, que ela tá bem projetada até. Acho que é Mel alguma coisa o nome dela. Que ela faz moda praia. Conheço Acho não. que é. Eu vou te mandar depois para a gente trocar essas Me manda. informações de moda. E assim, nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho, viu? Faltam poucos minutos. Quer continuar ou quer desistir? Não, então, vocês que dizem. E assim, é importante que a gente entenda que nosso bate-papo hoje aqui de duas mulheres, na beira dos 40 eu, com quase 40, com um pouco mais de 40 você, né? A gente está querendo começar a libertar todas as mulheres que estão aqui conversando com a gente, olhando nossa conversa e dizer, gente, pode, é possível, existe um outro parâmetro, existe um outro ponto de vista sobre o próprio corpo, existem Exato. outras possibilidades. A gente não precisa ficar refém do que nossa família disse, a gente não precisa ficar refém do que a sociedade diz. A É gente tem que importante. libertar pra gente. Aqui a menina está falando sim de biquínis. Que ela produz aqui em Salvador. Eu digo assim, uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é o seguinte. é, Existe a gorda. Eu falo muito de gordofobia porque eu sou gorda. Eu sou uma gorda menor, mas eu sou gorda. Mas todas as mulheres passam por padéticos, que é justamente esse padrão que a sociedade colocou e a gente está, ó, quebrando, amarrando, Chutando. chutando, jogando Quero para mais. porque
todas as mulheres passam por repressões, né? Todas as mulheres passam por repressões. Então, a sociedade tem a sociedade machista, patriarcal, tem essa coisa de dizer como a gente tem que se comportar, como a gente tem que falar. Sim. Teve aqui um grupo de consultoras, eu sou consultora de imagem, no grupo de consultoras, uma amiga que é até uma pessoa maravilhosa, assim, não tem nada a ver com ela, colocou que a mulher tinha que... A mulher educada não reclama de igual. Epa! Porque... Reclama sim. Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu era inadequada porque eu falava alto. Você viu que eu digo assim, não, eu tenho que falar baixo. Porque se deixar, eu extrapolo. Porque meu pai trabalhava meu pai tinha uma oficina mecânica, então ele trabalhava com aquele barulho e era a oficina mecânica de hoje em dia, que é tudo eletrônico, não, era raçuda, aquela de... Então ele passava na mecânica, então ele tinha um timbre, ele tinha que falar alto para ser ouvido. Minha mãe era professora da escola pública. Também tinha que falar. Na minha casa, ninguém nunca falou baixo vida. Nunca. Você acha que eu vou me tornar uma mineirinha que fala baixinho de uma hora para outra porque as pessoas estão mandando eu de falar baixo? Não consigo mesmo. Não, eu também não tenho. E assim, a gente tem que tirar da mente que isso é mau modo, que isso é falta de educação. Isso é você. A gente não tem que se enquadrar, a gente não tem que se adequar ao que desejam. A gente tem que ser o que a gente consegue. E aí, no dia que eu conseguir dizer assim, você prefere lidar comigo falando um pouco mais alto, ou você prefere lidar com fulana de tal que fala mal de você pelas costas? Porque, assim, é você que escolhe. Então, assim, pra mim, a hombridade, a honradez, não tem nada a ver com o meu tom de voz. Óbvio que eu, às vezes, sou visceral, mas isso também é meu. E eu sou única. Isso também, e o pessoal acha que a gente tá sendo grossa sempre, né? Pois é. Então, assim, a grosseria, para mim, pode ser lida de diversas outras maneiras. Diversas outras maneiras. Né? Então, eu quando comecei essa virada de chave do que é adequado e o que não é e o que não é inadequado, e quem dita essas regras, que régua é essa que quer reger o mundo? Tchau. Eu não fico... Exatamente. E outra coisa importante, Kika, é que a gente precisa entender que o sistema patriarcal quer que a gente não reclame, quer que a gente fale baixo, quer que a gente não raciocine. Então, todas essas questões que oferecem pra gente ficar, né, consumida, é para poder imobilizar as mulheres. Exatamente. Então, é parte do projeto do patriarcado, que a gente fique imóvel, que a gente não fale, que a gente não brigue, que a gente não reclame, que a gente fique acomodada, que a gente só se preocupe com estética. Porque a gente preocupada com estética, a gente não se preocupa em mobilizar a sociedade. A gente não se preocupa em se mobilizar, em se juntar para poder mudar tudo isso que está acontecendo. A gente não consegue, a gente não cabe mais nessa sociedade. Não, a gente quer uma coisa nova. A gente estava falando disso essa semana. A gente não cabe mais nessa sociedade. Essa sociedade não... Eu pelo menos, não me encaixo. Na verdade, essa sociedade já está inadequada para a gente. Já não somos mais nós que somos inadequados. Exatamente. Essa sociedade está inadequada para a gente. A palavra da sua semana, inadequada. É a sociedade que está inadequada para a gente. Exatamente. Pois é, não dá mais a gente não está mais cabendo nesse lugar do pequeno. A gente agora sabe que pode ser muito e a gente quer isso. A gente tem 51 segundos, na verdade, contagem regressiva. Eu queria te agradecer muito por esse momento. Meninas, vou compartilhar com vocês o que a gente tem de conteúdo de moda plus size. Nayana tem um cardzinho bacana, eu vou pegar para botar aqui. Obrigada, Kika. Gente, obrigada a vocês que ficaram aqui. Vamos quebrar esses padrões, por favor. Vamos botar uma sociedade onde a gente caiba com tranquilidade. Esse é o objetivo dessas lives. Trazer mulheres como Kika para debater como vai ser o nosso processo de desconstrução. Que eu puder contribuir, pode. Obrigada, viu? Beijo. Um beijão. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Beijo. Paula.